Aleluia. Abre sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Livro dos Reis, capítulo 17. Aleluia. Aleluia. O nome de Jesus brilhou em Samaria, o paralítico andou, o cego enxergou e houve muita alegria. Quem sabe ajuda aí em nome de Jesus. Pela ordem de Jesus, removeu-se a pedra e disse e Lázaro reviveu. Pelo nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome, o inferno estremece. Em nome de Jesus. Jesus é o nome sem igual. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Em nome de Jesus, muita coisa acontece. Aleluia. Não é o nome de Jesus, é em nome de Jesus. Em nome de Jesus significa representá-lo. É como se ele estivesse presente. Como se ele estivesse, não, como ele está presente. E nós estamos aqui em nome de Jesus para representar o nosso Mestre. E quando a gente entende isso, então as coisas começam a acontecer, os milagres acontecem, né? Acontecem maravilhas no nosso meio. E nós precisamos ter esse entendimento. E nós estamos aqui em nome dele. Nós estamos em nome dele, significa para representar ele nesse lugar. Amém, igreja? Os ungidos do Senhor são ungidos para representá-lo. Né? Às vezes as pessoas falam em nome de Jesus, mas é em nome de Jesus porque é a minha presença. Eu estou representando ele em carne, porque em espírito ele está comigo. Em espírito ele está com aquele que crer no nome dele, com todo aquele que crer no nome dele. É por isso que ele fala: em meu nome, todo aquele que crê em meu nome expulsará os demônios. Em meu nome falarão em outras línguas. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome. Ou seja, aonde estiver a representação de Jesus,
aonde estiver, né, a representação do nome dele, a autoridade que ele tem, a autoridade que ele dá, então agora as coisas começam a acontecer. Quando a igreja crê. Amém, igreja? Quando a igreja crê, né, porque não basta só agora a minha fé, precisa a sua fé funcionar. Você precisa exercitar a sua fé em Cristo, né? Você precisa batalhar por essa fé em Cristo Jesus, não uma fé de conquista, não a fé de conquista, mas a fé de relacionamento, a fé que me leva a crer no propósito eterno de Deus. Amém, igreja? É essa fé que faz com que eu peleje, que faz com que eu batalhe, que faz com que eu abra mão de muitas coisas, que faz com que eu abra mão até das coisas que não são pecado, por Ele, porque abrir mão das coisas, né? Abrir mão do pecado, isso a gente já faz, ou já fez, mas precisamos abrir mão também até do que não é pecado. Isso se chama abnegação. Abnegação é quando você nega a você mesmo por um propósito maior que Jesus tem na sua vida. Por isso que Jesus ele fala: aquele que quer vir atrás de mim, aquele que quer vir comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você nega agora as suas vontades. Você nega as suas vontades para cumprir o propósito que é dele. Se eu quero segui-lo, se eu quero estar com ele, eu preciso me negar por ele, pelo propósito. Por isso que ele deixa bem claro: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele diz para que nós precisamos seguir a ele. O caminho que ele passou, nós passaremos também. As dificuldades que ele travou, nós travaremos também. Dores que ele sentiu, nós também sentiremos. Porque nós estamos seguindo ele. Nós estamos seguindo ele. Então as coisas começam a mudar na sua vida. Então você batalha por essa fé. É essa fé que fala lá na carta de Judas. Ele incentiva a igreja a batalhar por essa fé. Porque, irmão, não é fácil não. Você tem que pelejar, você tem que batalhar. Porque as pessoas, elas imaginam assim: agora eu aceitei Jesus, maravilha. Maravilha nada. Você apenas começou uma nova história. E você precisa agora caminhar e crescer cada vez mais na presença de Deus, aprender com Ele, aprender dEle. Lembra do que eu falei na semana passada, a respeito do arrependimento? Mudança de visão, mudança de mente. Porque a gente tem uma visão que a religião, ela imbuiu em nós. E nós precisamos retirar a visão da religião, essa visão religiosa, e começarmos a olhar com a visão do reino de Deus. Para isso nós precisamos nos arrepender. Arrependimento, mudança de mente. Amém, igreja? É mudança da forma de você ver as coisas. Isso é arrependimento. Adão e Eva, eles tinham um tipo de visão antes de desobedecerem a Deus. Eles tinham um tipo de visão. Eles olhavam conforme a visão de Deus, conforme a visão do reino de Deus. Quando há a desobediência, então agora eles caem. Eles agora começam a olhar com os olhos carnais.
Eles começam a olhar agora com os olhos naturais. A cosmovisão da coisa mudou. Eles perderam aquela visão que eles tinham na presença do Pai. Agora Jesus, ele vem para fazer com que a gente volte a ter a visão que se tinha antes. Por isso que ele fala lá em Efésios capítulo 1, que em Cristo Jesus, ele tem um propósito para fazer convergir todas as coisas nele, para fazer voltar todas as coisas nele. Amém, igreja? Amém? Aleluia. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Em nome de Jesus, eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para você. Em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, se você crê nessa verdade, vai haver manifestação do poder de Deus na sua vida. Vai haver transformação na sua vida. Porque é isso que a palavra faz. A palavra, ela é transformadora. Ela nos transforma de dentro para fora. A palavra, ela nos leva a crer plenamente nas coisas de Deus. Ainda que para o mundo parece loucura, mas a Bíblia deixa bem claro, né? É loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. A palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então, nós estamos aqui, eu e os outros ministros, nós estamos aqui em nome de Jesus, para repará-lo. Som. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 17, que diz assim: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija.
E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. E depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: o que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, aleluia, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por esta hora sobre as nossas vidas. Ministra os nossos corações, manifesta o teu poder, que a tua palavra tenha livre curso, Pai. Edifica-nos na tua presença, no teu nome santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é interessante esta palavra, porque a gente precisa ter consciência em relação à obra de Deus. Nem sempre a obra de Deus vai ser do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente imagina, mas as coisas acontecem do jeito que Deus quer, do jeito que Ele planeja, do jeito que Ele determina, segundo o propósito dEle. A gente precisa entender isso. Precisamos entender isso, porque senão a gente trava. A gente trava e a gente não vai adiante, e a obra de Deus fica parada, né? A obra de Deus vai ficar parada, e ela não pode ficar parada. A obra de Deus, ela precisa continuar. Interessante que o povo de Israel estava desviado de Deus. O povo de Israel, ele estava preso na idolatria. O coração do povo estava preso na idolatria. E sempre que você divide o teu coração,
sempre que você ocupa o teu coração, não seja com a presença de Deus, então isso magoa o Senhor, isso chateia o Senhor, porque Deus, Ele nos criou para que Ele seja exclusivo no nosso coração, na nossa vida. Deus criou você para que Ele seja exclusivo no teu coração. Entenda isso. O Senhor, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, Ele tem ciúme de nós. Cartas de Tiago, eu não lembro se é o capítulo 3, capítulo 4, mas está aí na Bíblia, depois de você dar uma meditada. O Espírito de Deus, Ele tem ciúmes de nós. Ele tem ciúme de mim, Ele tem ciúme de você. Se o teu coração estiver dividido, Ele fica chateado. O nosso coração precisa estar inteiro para Ele. Deus, quando Ele pede, Ele não pede um pedacinho do teu coração. Ele não pede um lugarzinho no teu coração. Ele não pede a metade do teu coração, mas Ele pede o teu coração por inteiro. Por que Deus, Ele pede o teu coração por inteiro? Porque se Ele tiver o teu coração por inteiro, Ele tem você por inteiro. Tudo que é seu vai ser dele. Não vai haver restrição. Não vai haver divisão. É como num relacionamento entre homem e mulher, marido e esposa. O coração do homem precisa estar inteiro para sua esposa, assim como o coração da sua esposa precisa estar inteiro. Não pode ser, você tem um lugarzinho especial no meu coração. Lugarzinho especial no coração é para outras pessoas. Aquela pessoa que você gosta muito, né? Que você tem muita estima por ela, então você até fala, olha, você tem um lugarzinho guardado no meu coração. Tem algumas pessoas até que falam isso para mim, pastor, o senhor mora no meu coração. Eu até brinco, né? Ainda bem que eu não pago aluguel. Já que eu moro aí, ainda bem que eu moro de graça. Mas a gente faz assim com algumas pessoas que a gente gosta. Mas não tem como você falar isso para o teu marido. Você tem um lugarzinho no meu coração. Você tem o meu coração inteiro. E vice-versa. Amém, igreja? Senão vai dar problema. Senão vai dar problema. Assim é na presença de Deus. Então o povo de Deus, ele estava dividido, o coração, ele se voltou para a idolatria e deixou a adoração a Deus de lado. O povo era de Deus, mas o coração se tornou idólatra. E Deus então ele fala, isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. E Deus então ele envia o profeta para poder levar o recado de Deus para as pessoas. E o profeta ele ora a Deus, e naquela terra para de chover. E quando para de chover, começa a vir uma grande seca. Se não chove, não tem como regar a plantação. E se não tem como regar a plantação vai secar. E se a plantação secar, eu não tenho o que colher para poder negociar e para poder comer também. Então começou a haver mortandade, entrou uma grande crise naquele país.
ninguém negociava, não tinha como negociar, não tinha como se alimentar direito, não tinha como beber água, porque as fontes começaram a secar. E Deus fala para Elias: Elias, você fica próximo lá da fonte de Querite, e eu vou enviar comida para você. Os corvos vão alimentar você. Doideira isso, né? Mas é o sobrenatural de Deus acontecendo de forma natural. Elias, ele era o profeta, mas ele estava naquela terra que também se secou. Ele ficou ali algum tempo naquela fonte, e os corvos iam levar pão e carne para Elias, todo dia, de manhã e de noite, de manhã e de noite, almoço e janta, almoço e janta. Os corvos levavam comida, porque os corvos, eles estavam à mercê de Deus. Mas também, de repente, aquela fonte seca. São coisas essas que a gente precisa parar para entender, porque a gente fica se questionando: pô, mas o cara não é homem de Deus? Não foi Deus que colocou ali? Por que Deus deixou aquela fonte secar? Por que Deus deixou com que o homem de Deus passasse fome? E foi ele mesmo que foi usado por Deus para não chover mais. Porque, meus irmãos, a circunstância, ela surge. As circunstâncias, ela vem para todo mundo. O momento difícil, o momento de crise vem para todo mundo, até para o homem de Deus que profetizou. Só que a gente começa a se perguntar: poxa, Deus não poderia deixar aquela fonte ali para ele ficar ali? Deus não poderia. Sim, Deus poderia, mas Deus não quis. Porque os planos de Deus não são os nossos planos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. A gente quer adivinhar o que Deus vai fazer. Irmão, Deus, ele faz do jeito dele, e faz com que a gente, aleluia, fique tranquilo e sossegado, porque ele vai sustentar. Aí Deus fala assim para Elias: Elias, a fonte aí secou, né, meu filho? É, meu Deus, secou. Então agora tu vai fazer o seguinte: você vai para Sarepta. Eu já ordenei a uma mulher viúva que vai alimentar você. Deus, ele já tinha ordenado, ou seja, ele colocou em ordem, mas ele não avisou a mulher. Você entende isso? Porque o homem de Deus, ele precisa se mover pela palavra de Deus. O homem de Deus, ele precisa se mover por aquilo que Deus fala, e não pelas emoções. O problema é que quando a igreja, ela quer se mover pelas emoções, ela se faz de vítima. Ela se faz de vítima da situação, ela se faz de vítima do problema. E o crente que fica vitimizando tudo, ele não se converte ao Senhor, ele não tem experiências com o Senhor. Esse que hoje é um dos nossos maiores problemas, porque as pessoas estão agindo pela emoção. As pessoas estão agindo pela emoção.
Ontem eu conversava com uma irmã, eu falava mais ou menos um pouquinho com ela sobre isso. Falava, irmã, as pessoas hoje, elas são muito vítimas. Mas por que, pastor? Vítimas, elas se fazem de vítimas porque simplesmente não seguem o conselho de Deus, não segue a orientação do Senhor, porque o Senhor dá uma orientação para que você viva bem. Deus dá uma orientação, não adorarás ídolos, e o povo de Deus estava adorando o ídolo, então ele foi lá e desceu a mão. Deus falou, não vai adorar ídolos, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Mas o povo obedeceu? Quantas mães perderam seus filhos? Quantos agricultores perderam a sua plantação? Quantos criadores de gados, de ovelha perderam os seus rebanhos por causa da seca? Mas por quê, pastor? Porque deixaram de observar a palavra de Deus, deixaram de observar o propósito de Deus. Amém, igreja? Então quando você começa a agir pela emoção, é a emoção que vai te guiar. Então uma irmã falou assim para mim, pastor, não podemos caminhar pela emoção, nós temos que caminhar pela razão, né? Eu falei, nem pela razão. Mas não, pastor. Não, nós precisamos caminhar por fé. Não é pela razão. Porque a razão, ela tira a minha fé. A razão, ela não vê o sobrenatural. Lembra de Abraão? Ele estava entre a fé e a razão. Pela razão, era loucura ele matar o filho dele. Mas Deus pediu razão. Pela razão, ele não levaria o filho dele. Ele estaria errado? Não. Mas ele não agiu pela razão, ele agiu pela fé. Se ele não tivesse ido pela fé, hoje ele não seria o pai da fé. Hoje nós não seríamos descendentes de Abraão, porque a palavra de Deus fala que aqueles que são da fé, esses são descendentes, são herdeiros das promessas com Abraão. Aqueles que vivem da fé. Pastor, eu não tinha parado para pensar desse jeito. Eu falei, mas irmã, o problema é que as pessoas hoje são muito vítimas. São vítimas e caminham pela emoção, ou pela razão. Só que a razão não deixa você ver a fé. A palavra de Deus fala que nós precisamos caminhar por fé. Caminhar por fé é você pisar no escuro, sem saber se tem degrau ali ou não, confiante de que o Senhor, Ele sustenta você. Agora Deus, Ele fala com o profeta, sai daí e vai para Sarepta. Eu já ordenei, está tranquilo meu filho, fica tranquilo, porque eu já organizei tudo. Pode ir. Você não vai morrer à míngua. Pode ir. E ele foi, e quando ele chega na porta daquela cidade, ele vê aquela mulher pegando gravetos para fazer a sua comida. E ele fala para ela, olha, você pode me arrumar um pouco de água, porque eu estou morrendo de sede. Eu preciso de água para beber. E ela fala assim, tudo bem, eu vou pegar água. Ele diz para ela, olha, traz também para mim o que comer, porque eu estou morrendo de fome. E ela fala, eu lamento, eu não tenho comida para te dar. A única coisa que eu tenho na minha casa é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, que eu vou fazer um pequeno bolo, vou comer eu e meu filho, e depois vamos morrer. Só que o profeta fala para ela o seguinte, olha, você vai fazer da seguinte forma, você vai pegar o que você tem, o material que você tem, e você vai fazer
primeiro para mim um bolo pequeno. Primeiro você vai fazer para mim um bolo pequeno. E depois você vai lá e prepara para você e para o seu filho. E eu digo para você que a farinha não vai faltar, aleluia, na sua panela, e nem vai faltar azeite na sua botija, até que o Senhor mande a chuva. Ou seja, eu estou aqui em o nome do Senhor, eu estou aqui como representante do Senhor. Você não está alimentando qualquer pessoa, você está alimentando o homem de Deus. E eu digo para você: faz primeiro para mim, e não vai faltar, aleluia, não vai faltar na sua panela, não vai faltar na sua botija, porque o Senhor, aleluia, Ele vai sustentar todos os dias, até que esse propósito se cumpra. E o que ela fez? Ela acreditou na palavra do homem de Deus. Ela acreditou na palavra do homem de Deus. Porque, meus irmãos, não podemos nos mover pela emoção ou pela razão na presença de Deus. Na presença de Deus a gente se move por fé. E nós precisamos nos alinharmos com o propósito que o Senhor tem. Nós, como igreja do Senhor. Nós, como igreja do Senhor. A gente sabe que o profeta, ele representa a obra de Deus. A obra de Deus que traz a palavra do Senhor, que traz a verdade, que traz a orientação, que traz a glória do Senhor. A gente sabe que essa mulher, ela representa a igreja do Senhor, que está passando um momento difícil, um momento de crise, um momento de dificuldade. A gente sabe disso. Só que se nós não acreditarmos e não tivermos a devida consciência da maneira como o Senhor fala que nós precisamos aprender a investir na obra de Deus, ainda que as situações, que as circunstâncias não sejam favoráveis. Amém, igreja? Ainda que não sejam favoráveis, nós precisamos ter essa visão, aleluia, porque nós somos servos do Senhor. E o crente que não tem essa visão, ele vai parar no meio do caminho, ele vai fazer como essa mulher, ele vai simplesmente ter esse pensamento: acabou para mim, não tem mais jeito para mim, eu cheguei no meu limite, eu cheguei no fim. Eu não sei o que vai acontecer depois, porque eu só tenho esse alimento para comer agora. Eu não sei o que vai ser mais tarde. Aleluia. A gente vê, aleluia, o agir de Deus. Deus poderia sim, aleluia, fazer com que aquela fonte não secasse. Mas também Ele tinha um propósito naquela casa, naquela família. Deus, Ele tinha um propósito com aquela família, aleluia. E quando o profeta chega lá, a situação muda. A situação mudou, não a circunstância ainda era a mesma. Era um momento de caos, era um momento de crise, era um momento de seca, era um momento de fome. A circunstância ainda era a mesma, mas a situação mudou. Irmão,
Irmãos, a circunstância pode ser a mesma, mas quando, aleluia, nós nos posicionamos e ouvimos a voz do Senhor, a situação muda. A situação muda. Porque nós não podemos negar quem somos, nós não podemos negar a unção que está sobre nós, nós não podemos negar, porque nós estamos em o nome do Senhor Jesus, nós somos representantes dEle. A palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores, nós somos representantes do Senhor. Quantos creem nessa palavra? O profeta condicionou ela, ou ela agia pela fé, ou ela agia pela razão. Pela razão, ela ia fazer o bolo para o profeta, e não ia ter para ela fazer para ela e para o filho dela. Razão. Se ela age pela emoção, ela ia agir em favor dela e o filho, porque o filho tem que estar em primeiro lugar na minha vida, é meu filho. Você é um desconhecido, você é um homem que chegou aqui agora, mas o meu filho não, eu tenho que priorizar o meu filho. Emoção, razão e emoção. Mas quando ela ouve o profeta falar com ela, e ela dá crédito, ela agiu pela fé. Amém? Ela agiu pela fé. E quando ela age pela fé, ela foi lá dentro. Eu fico imaginando o coração daquela mulher. Eu fico imaginando o coração dela. Ela pega o último punhado de farinha, ela pega o último restinho de azeite, amassa aquela farinha com azeite e assa. Quando ela sai de dentro, de lá, vamos falar assim, da cozinha, a panela estava vazia e a botija vazia. Quando ela sai da cozinha, a panela vazia, a botija vazia, e ela vem com um bolo quentinho para a mão do profeta. Está aqui, homem de Deus. Aí o profeta fala para ela: agora você vai lá. Aleluia, gente, isso é sobrenatural. Agora você volta lá e prepara para você e para o seu filho, porque eu digo para você que a farinha não vai faltar da sua panela, e nem o azeite vai faltar da sua botija. Quando ela volta, ela chega na cozinha, a panela está cheia de farinha e a botija está cheia de azeite. O profeta não fez mágica, o profeta não fez ilusionismo. O profeta, ele liberou uma palavra poderosa naquele lugar, porque essa é a função do profeta, é liberar uma palavra poderosa. A ponto de trazer recurso para a igreja, num dos momentos mais difíceis que ela possa estar vivendo. Você entende isso? É isso que o Senhor está nos ensinando, porque a igreja, ela precisa aprender a investir na obra de Deus. O problema é que a igreja tem se tornado muito egoísta. A igreja só quer ganhar, a igreja só quer benefícios, mas ela não quer investir na obra do Senhor. A igreja tem dificuldade de ouvir a voz do seu pastor. Irmão, entenda uma coisa: não é porque eu quero, é porque é bíblico. O teu pastor é o canal de bênção que Deus colocou, aleluia, na sua vida. O teu pastor é o canal de bênção.
quando você ouve, quando você obedece, quando você crê nas palavras que Ele está ministrando, aí vem o Senhor, vem Jesus Cristo e opera poderosamente na sua vida. Entenda isso. Tem muitas pessoas vivendo em situação difícil, circunstâncias difíceis. São problemas que você fala: meu Deus, como é que eu vou sair dessa? E o que vai ser agora? O Senhor te trouxe no lugar certo. O Senhor te trouxe no lugar certo para trazer clareza para a sua visão, para trazer esperança para o seu coração, para mudar a tua sorte, irmão. Para mudar a tua sorte. Deus, Ele quer ajeitar uma medida de graça para a igreja dEle, mas Ele não pode operar poderosamente se você não se posicionar. Acredite, irmão, invista na obra de Deus. Mas pastor, a minha situação está crítica, está difícil. A da viúva também. Ela já estava esperando a morte. A da viúva também. O profeta fala: faz para mim primeiro. Primeiro para Deus. O primeiro é para Deus. Só que a igreja, ela tem se desviado desse propósito. O primeiro não tem sido para Deus. O primeiro tem sido para a sua vaidade. O primeiro tem sido para aquilo que ocupa o teu coração. O primeiro tem sido para o seu prazer. O primeiro não tem sido para Deus. Aleluia, consagra o primeiro para Deus. Aí o tempo foi passando, o profeta ficou por ali mesmo, e o filho daquela mulher adoeceu. Ele veio a óbito. Ela fica indignada. Ela fala: o que você está fazendo aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Você veio para fazer lembrar da minha iniquidade, dos meus pecados. Sabe por quê? Porque aonde está a presença da verdade, a mentira é constrangida. Você entende isso? Aonde está a presença da luz, as trevas é constrangida. Você entende isso? Quando você não é conivente com a mentira, quando você está inteiro na verdade, se ali tiver um ambiente de mentira, quem está na mentira fica constrangido com você, fica sem jeito com você. Quem está na mentira, aleluia, fica sem graça com você. Assim é no ambiente da verdade. Todo aquele que está na mentira, está no ambiente da verdade, ele se sente constrangido. Parece que todo mundo sabe as tuas sujeiras, parece que todo mundo sabe as tuas coisas ocultas, parece que todo mundo sabe. Não, irmão, é porque você está no ambiente da verdade. E no ambiente da verdade, aquele que está na mentira, ele começa a se sentir mal. Quando você está nas trevas e você entra num ambiente de glória, aleluia, você é constrangido. Então ela reclama: o que você está fazendo aqui? Por quê? Porque ele representa a verdade, ele representa a presença do Senhor naquele lugar. Entende isso, irmão? Se você é de Deus, você representa o Senhor aonde você estiver. Se você é de Deus, você é representante da verdade na empresa que você trabalha. Se você é de Deus, você é representante da glória do Senhor, aleluia, lá onde você estuda, porque agora a glória do Senhor vai ser revelada através da sua vida. E aqueles que estão nas trevas vão ficar constrangidos, aqueles que estão na mentira vão
ficar constrangidos. Não é porque você vai apontar o erro de todo mundo, não é porque você vai apontar as falhas de todo mundo, não, porque a verdade que está em você vai constranger todos aqueles que estão na mentira. Não é para você se misturar com eles, se embriagar na mentira deles, não, é para você se posicionar como homem da verdade, como uma mulher da verdade, não o dono da verdade, mas a sua postura, o seu comportamento, as suas palavras, o seu relacionamento com as pessoas, é isso que faz a diferença, irmão. Só que muitos crentes querem ficar misturados, muitos crentes querem estar envolvidos na fofoca, no diz-me-diz, nas coisas erradas. Muitos crentes querem estar envolvidos com as obras infrutuosas das trevas. Irmão, o Senhor já tirou você de lá. Ele já tirou você de lá. Então é chegado o momento de mudança. Aí vem as desgraças, aí as pessoas começam a se colocar como vítima. Você não é vítima não, irmão. É porque você se desviou da verdade. O teu coração, ele bate forte por outra coisa, que não é a presença de Deus. Qualquer coisinha barata tira muitos crentes da presença de Deus. Qualquer coisinha barata tira você da presença de Deus. Qualquer festinha mundana tira você da presença de Deus. Qualquer ajuntamento mundano tira você da presença de Deus. Estou mentindo? Estamos num ambiente da verdade. Falta posicionamento. Aí aquela mulher fala: você veio para poder trazer à luz os meus pecados, as minhas iniquidades. O que está fazendo aqui? Porque tudo aquilo que está em oculto, à luz, tudo é revelado. E o profeta vai lá e conversa com Deus: poxa, Senhor, essa mulher me acolheu. Essa mulher está cuidando de mim, Senhor. Por que tu fizeste isso com o filho dela? Senhor, traz de volta o fôlego de vida para ele. Senhor, não tira o filho dela não, Senhor. Não tira o filho dela não, Senhor. Deus estava mostrando para aquela mulher, Deus estava mostrando para a igreja o quanto é importante, aleluia, a presença do homem de Deus. Deus devolveu o fôlego de vida para a criança. Ele falou: está aqui, mulher, o teu filho. Abraça o teu filho. E ela falou para ele: agora eu vejo que verdadeiramente tu és profeta, tu és homem de Deus. Porque o profeta, homem de Deus, ele não condena, ele não julga. Ele poderia falar: mas a culpa é sua, tu está cheio de pecado, tu está toda errada, está aí nas trevas, Deus está te cobrando. Mas o profeta vai lá e roga ao Senhor. E Deus ouve o profeta, porque aquela mulher cuidou da obra de Deus. O profeta, ele representa a obra de Deus. O profeta, ele representa a própria presença do Senhor naquele lugar. E ela cuidou primeiro dele, ela ouviu. É isso que Deus está falando, irmão. Quando o teu coração, ele se volta, quando você crê na palavra do homem de Deus, quando você crê na palavra do teu pastor, e você prioriza o Senhor, você bota o Senhor em primeiro lugar, irmão, seja lá qual for a situação que você está passando, nós vamos orar, e o Senhor vai operar poderosamente na sua vida. Mas o teu coração tem que estar em primeiro lugar em Deus.
mesmo que o teu coração não esteja em primeiro lugar em Deus, ouve a voz do homem de Deus que fala para você. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, irmão. Abra o teu coração para a obra do Senhor. Aprenda a investir na obra de Deus. Investir na obra de Deus é investir em vidas. Correr vidas. Aprenda a investir, aprenda a semear, irmão. Aprenda a lançar a tua semente. Para de ser egoísta. Quer ser amparado, sustentado pelo Senhor, ainda que seja no momento de crise, Ele não vai desprezar você. Se no momento de crise Ele cuida de você, quanto mais no momento da fartura, porque o dia da fartura vai vir, o dia da abundância vai vir. Amém, igreja? Irmão, eu não sei porquê, desde segunda-feira, Deus ele tem me dado essa palavra, desde o estudo bíblico de segunda, para trazer consciência para a igreja, porque a igreja tem se tornado muito egoísta. Muitos irmãos têm deixado de ser dizimistas da obra do Senhor. Muitos irmãos têm priorizado as suas vaidades, mas não têm priorizado Deus. Quantos que têm deixado de ofertar para a obra do Senhor? Quantos que deixaram de lado o propósito da compra do terreno? Quantos que deixaram de lado porque estão com medo de que vai faltar? Estão com medo de que vão passar necessidade, irmão. Deus não vai deixar você passar necessidade. Deus não vai deixar faltar para você. Se você crê nessa palavra aqui, isso não vai acontecer com você. As circunstâncias podem ser desfavoráveis, mas o Senhor, aleluia, Ele providencia algo nessa situação. Ele muda a tua situação. A igreja precisa ter essa consciência. O que Deus Ele mais quer é honrar a sua igreja, independentemente do pecado que ela tenha cometido. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, irmão, pode acreditar, Ele vai socorrer você, mas Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Deus precisa ser o primeiro na sua vida. Tem um montão de gente aí desempregado, tem um montão de gente aí passando aperto, tem um bocado de gente aí passando fome. Mas por quê? Porque não está priorizando Deus. Vamos priorizar o Senhor, irmão. Prioriza a obra de Deus na sua vida. Agora eu vejo que tu és profeta, vejo que tu és verdadeiramente um homem de Deus. A consciência dela logo acusou dos erros, das falhas, dos pecados dela, porque ela estava diante do homem de Deus, diante da verdade. Diante da verdade. Mas o homem de Deus intercedeu por ela. Senhor, ela me colocou em primeiro lugar, ela te colocou em primeiro lugar, ela tem me acolhido, ela tem me sustentado aqui, Senhor. Dá de novo, dá de volta o fôlego de vida para o filho dela. Devolve o fôlego, Senhor. Devolve o fôlego para ele. E Deus devolveu. Qual foi o argumento do profeta? Qual foi o argumento do profeta? Ela me acolheu e ela tem me sustentado, Senhor. Ela tem cuidado do teu servo, Senhor. Esse foi o argumento que o profeta usou. Esse foi o argumento. Esse é o argumento. Ela te priorizou, Senhor. Ela te priorizou. Esse foi o argumento que ele usou. Foi a oração que ele fez. Ele não fez aquela oração milagrosa, a oração de poder, que os anjos vão vir. Não. A oração dele, Senhor, ela me acolheu,
eu sou teu representante. Ela me abençoou. Ela ouviu, ela acreditou, ela creu, Senhor. Então devolve aí. Devolve o fôlego. Devolve. Vamos começar, irmão, a priorizar o Senhor. Porque se a gente for usar os nossos atos para se chegar ao Senhor, a gente está lascado. Vê aí teu comportamento diante de Deus. Vê aí as suas prioridades diante de Deus. Será que temos condições de falar, Senhor, estou aqui? Vê aí as suas condições. Mas se você for fiel a Ele, priorizar Ele, o Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele intercede, aleluia, Ele leva para Deus, Ele opera poderosamente, Ele traz a solução, Ele traz a cura, Ele traz a libertação, a porta se abre, a prosperidade acontece na sua vida, a restauração da sua casa começa a acontecer, porque Ele entra e faz a obra por completo. Quantos creem nessa palavra? Creia nessa palavra, irmão? Creia. Creia nessa palavra. Creia, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus, para representá-lo na sua vida, como profeta do Senhor, para abençoar a sua vida, a sua casa, as coisas mais improváveis na sua vida, Deus é capaz de mover. Se Ele deu o fôlego de vida de volta para o garoto, você acha que tirar o teu vício é demais? Se Ele deu o fôlego de vida para o garoto, você acha que trazer a cura é demais? Hein, irmão? Vamos entender. Se posicione. Se posicione. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de nós fazermos a oração final, eu quero convidar você a ser generoso com a obra de Deus, com a sua oferta. Você que trouxe o seu dízimo nessa noite, você que trouxe o seu propósito, mesmo você que de repente está falando, eu não tenho nada, só umas poucas moedas para ofertar para o Senhor. Irmão, não se preocupa não. Amanhã Deus vai suprir na sua vida. Ele não vai deixar faltar para você. Não se preocupe não, irmão. Deus, Ele vai cuidar de você. Entenda isso. Entenda isso. Seja generoso com a obra de Deus. Tenha essa consciência. Você que não é dizimista, passa a ser a partir de hoje. Porque o dízimo te protege. Quando você sair, pega lá o envelope do dízimo, leva para sua casa e faça o seu propósito com o Senhor. Faça o seu propósito com o Senhor. E invista no reino de Deus. Invista na obra de Deus. Na obra do Senhor. E com certeza, irmão, Ele sendo priorizado na sua vida. Primeiro é a parte que pertence a Deus. Primeiro é a parte dele. Depois a gente. Depois a gente. Senhor Deus, graças te dou, Pai, por esta hora. Abençoado seja a tua igreja. Que esta palavra tenha trazido consciência para a tua igreja, Pai. Semana diferente, semana de consciência, de posicionamento, Pai, porque eu sei que o Senhor quer prosperar na tua igreja. Eu sei que o Senhor quer que toda a tua igreja seja abençoada, Senhor Deus, principalmente, Senhor Deus, no setor financeiro, Pai.
que tem afetado a tantas pessoas, mas o Senhor é a nossa provisão, meu Pai. O Senhor é que provê nas nossas vidas, Senhor. Jesus, que o Senhor seja o primeiro no coração da tua igreja. Glorifica o teu santo nome, manifesta o teu poder e a tua glória, Pai. Eu entrego aqueles que estão desempregados, Senhor, nas tuas mãos, que as portas possam se abrir, Senhor. Eu entrego os teus dizimistas, Senhor. Jesus amado, que o Senhor possa, meu Pai, fazer cumprir a tua palavra na vida de cada um, Senhor. Completa a tua obra, Jesus, pois eu entrego no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que vai ofertar, dizimar, trazer o seu propósito, venha no altar do Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, o ministério, aleluia, 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 glória a Deus. Depois medita nessa palavra em casa, irmão. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando no teu coração. Tenha entendimento. Não haja pela emoção ou pela razão. Na presença de Deus, irmão, tem que ser fé. Deus só se move pela fé. Deus só se move por propósito. 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 Aleluia. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se limite apenas. Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja. Oh, Espírito Santo de Deus. Santo, 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 Santo. Estamos na Tua presença, Pai. Estamos na Tua presença. Na Tua presença, Pai. Quem faz és Tu, Senhor. É o Senhor quem faz. Nós te rogamos, Senhor. Mas é o Senhor quem opera poderosamente. Oh, rimalabas, surian, chorevalabas. Ministra, Pai. Ministra, Senhor. Ministra sobre a Tua igreja. Ministra nos corações. Ministra, Pai. Ministra sobre a vida do enfermo. Ministra, Senhor, sobre a vida do doente. Senhor, existe certo tipo de doenças, Pai,
que o homem diz que não tem cura. O homem diz. Mas a tua palavra diz que para ti não há impossíveis. Para ti não há impossíveis, Pai. O Senhor pode, meu Deus, com a sua brisa suave, pairar sobre esse lugar. E eu creio que o Senhor está pairando sobre esse lugar. Porque esta palavra ela só pode ser ministrada, meu Pai, porque o Senhor está nesse lugar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. Eu não conheço, Pai. Mas eu quero rogar pelos teus fiéis. Eu quero rogar pelos teus fiéis, para que o teu nome seja glorificado e engrandecido. A tua palavra nos ensina, não precisamos gritar. Não precisamos te dar ordem, porque o Senhor sabe o que precisa ser feito. Flua. Sopra. Sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar. Sopra. Oh, Shekantore Malabas. Shekantore Malabas, Suriman Shore Malabas. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Sopra nesse lugar. Sopra nesse lugar, Senhor. Sopra nesse lugar. Malabas declama, Malabas anda. Sopra. Sopra sobre os teus. Sopra, Pai. Tu és santo. Aonde o Senhor passa, o Senhor deixa rastro de cura. Aonde o Senhor passa, o Senhor deixa rastro de libertação. O desejo de beber, ele cai por terra. Aonde o Senhor passa, o desejo de fumar cai por terra. O desejo de prostituir cai por terra. Então passa nesse lugar, Senhor, porque aonde tiver o desejo de prostituir, aonde houver o desejo de fumar, de beber, de cheirar, aonde houver o desejo da pornografia, aonde houver, Senhor Deus, a escravidão cibernética, a escravidão virtual, deixa o rastro de cura, deixa o rastro de libertação, de transformação, deixa o rastro de vida. Aonde não há desejo de te servir, aonde não há desejo de te adorar, isso é transformado quando o Senhor chega nesse lugar. Aonde há coração endurecido, as pedras são quebradas, Senhor, quando o Senhor passa nesse lugar. Restaura o sangue. Restaura o sangue. Restaura, Senhor, a pressão arterial. Restaura. Oh, rimalabaço de canto. Restaura os rins, restaura o fígado. Restaura o útero, Senhor. Restaura, Senhor Deus, restaura a vesícula, o estômago, o esôfago, a mente, a visão. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, restaura. Restaura a coluna. Restaura os ossos. Restaura os nervos. Restaura a circulação. Restaura o coração, Senhor. Restaura o coração. Ribalabala, ribalabas. Oh, checantorei. Malabasto declama, alabasto de canto. Restaura, Senhor. Aonde houver hérnia de disco, Pai,
Passa nesse lugar, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, meu Pai. Restaura. Restaura a medula, restaura. Restaura, Pai. Oh, decantui, deremanabas. Restaura, Pai. Restaura. Venha a restauração familiar. Que venha a restauração familiar. Orimanabas, decanto. Que volte a comunhão dos filhos com os pais. Restaura, Senhor Deus, nessa noite a obediência dos filhos para com os pais. Restaura o amor entre as famílias. Restaura o amor, Senhor Deus, entre o casal. Restaura, Senhor Deus, casamentos destruídos. Aonde o Senhor passa, o Senhor deixa rastro de cura, de milagre, de transformação. Restaura a vida do desempregado, Senhor. Restaura, Senhor Deus. Restaura, Senhor Deus amado. Restaura a parte emocional. Sara as feridas, Senhor. As feridas da alma. Sara as feridas da alma, Pai. Senhor Deus, aonde houver depressão, opressão, onde houver algum filho seu deprimido, ele seja sarado. Em nome de Jesus. Em teu nome, Pai. Em teu nome, Pai. Assim como veio a restauração, o fôlego de vida daquele garoto, assim também, meu Pai, a sua presença opere sobrenatural sobre este lugar. Restaura a comunhão ministerial, Pai. Restaura o temor. Restaura, Senhor Deus, a responsabilidade. Restaura o comprometimento, Pai, com a tua obra, com a verdade. Restaura, Senhor Deus, o ministério. Levanta aqueles que estão caídos, meu Pai. Senhor Deus amado, resgata aqueles que ficaram pelo meio do caminho. Oh, Espírito Santo de Deus, resgata, restaura a tua juventude, Pai. Restaura a juventude desse lugar. Restaura o corpo masculino desse lugar. Restaura o corpo feminino, Pai. Restaura, Senhor Deus, o corpo infantil dessa igreja. Restaura, Senhor. Oh, riande revalabas, suriacho revalabas. Eu levanto as minhas mãos e profetizo essa restauração. E que venha, Senhor Deus, o teu avivamento, de dentro para fora, de dentro para fora. Que o Senhor seja o primeiro, Pai. Que o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas. Ensina-nos a te adorar. Ensina-nos a te amar. Ensina-nos a nos envolvermos contigo, Pai. Oh, ribalabas! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Eu sei que muitos testemunhos surgirão nesse lugar. Muitos testemunhos virão por intermédio dessa noite. Tu és digno, Pai. Tu és digno, Tu és o Cordeiro digno. Tu és digno, Pai. Tu foi morto e Tu reviveu para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinos. Que essa palavra venha ficar arraigada na tábua de cada coração. Que a Tua igreja, Pai, tenha um pleno desejo de Te conhecer, de ler as Escrituras, de saber a respeito de Ti,
Dirige o teu povo, Pai. Dirige o teu povo, Pai. Obrigado, Jesus. Que esta semana seja consagrada a Ti. Que esta semana seja uma semana de glória. Seja uma semana de vitória. Seja uma semana de conquistas na Tua presença. De boas respostas, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Levante as suas mãos, irmão. Levante as suas mãos. Só adore. Só adore. Não pensa nada, só adore. Só adore. Aleluia. Oh! Deixa o Espírito fluir dentro de você. Deixa o Espírito fluir dentro de você. Ele está nesse lugar. Deixa o Espírito fluir. Sinta o Espírito fluir na sua vida. Aleluia. Oh, ribalabás. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Recebe, irmão, recebe. Recebe, irmão. Recebe. Recebe, porque o Senhor está operando nesse lugar. Recebe. Aleluia! Sai
Sopra. 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 Obrigado, Pai. Sopra, Jesus. Sopra, Jesus. Sopra. Sopra, Jesus. Sopra. 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 Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Levante as tuas mãos, irmão. Que o amor de Deus, graça e misericórdia do nosso Salvador Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito esteja sobre todos nós, desde agora e por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E aqueles que creem nesta promessa, digam amém. Aplaude a Jesus, irmão.